Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago pra vocês essa linda bolsa, essa linda bolsinha trabalhada nesse ponto bem lindo. Peguei uma inspiração lá das gringas, tá bom? Vou deixar pra vocês as fotos aqui desses pontos, dessas várias aulas que eu vi com esse ponto, tá? Amei bastante. Trouxe essa aula nesse dia tão especial que hoje é meu aniversário, gente. Comenta aqui embaixo, tá bom? Me desejando feliz aniversário, mandando um coraçãozinho, o que vocês quiserem, tá? Eu utilizei um fio do rolo na cor telha da Fios Guarani, tá bom? Fiz aqui a lateral. Coloquei também um par de argolas articuladas e corrente, tá bom? 80 centímetros de corrente, tá? Gente, uma coisa que eu quero falar pra vocês aqui, que eu falei durante a aula, mas eu gosto de falar no início. Eu não recomendo vocês utilizarem esse fecho aqui, porque como a nossa bolsa ela ficou um pouquinho mais grossinha, por conta da trama, ela ficou um pouquinho difícil de fechar, tá? Então, para não ter esse risco, ó, de riscar igual tá acontecendo, eu sugiro vocês utilizarem um fecho que é aquele que fica reto aqui. Inclusive, ele vai fechar até melhor, não vai ficar levantado a sua aba, tá bom? E também, caso você vá seguir essa sugestão, não precisa fazer a abertura que tá aqui, tá? Mas, durante a aula eu explico pra vocês bem certinho. E durante essa aula também eu bati um papo com vocês, tá bom? Não vou falar onde é, porque senão vocês vão pular, tá? Então, pra vocês acompanharem tudo passo a passo. E eu recomendo, gente, pra vocês fazerem essa bolsa, vocês assistam a primeira vez, anotem o que vocês querem fazer e assistam a segunda depois, tá bom? Porque vocês podem modificar, tanto na parte da altura, quanto aqui na largura, tá bom? Ficou super estruturada, gente, esse ponto. Olha pra vocês verem aqui na parte de trás. Eu fiz esse detalhe em toda a bolsa. Já trouxe aqui uma variação desse ponto, tá bom? Vou deixar uma foto aqui e também o link da descrição, caso vocês queiram. E que eu utilizei com o fecho que eu falei pra vocês, aquele que é mais compridinho. Vou aproveitar pra tirar as medidas pra vocês verem. Aqui na parte do comprimento, ó, ficamos com 20 centímetros. E de altura até aqui em cima, ó, 14 centímetros mais ou menos. E a lateral com 6 centímetros de largura, tá? Parece uma bolsa pequena, mas uma bolsa ótima. Dá pra colocar celular, chave, um gloss, até uma carteira pequena também cabe aqui. Então, se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natânia, eu espero muito que você fique aqui comigo no canal na Stem Crochê, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de todos os tutoriais que eu postar por aqui. Se você puder, seja membro aqui do canal, aqui embaixo tem um botãozinho escrito Seja Membro, clicando nele você vai ser redirecionado para a página de pagamento, que o pagamento mensal é de R$ 6,99, mas você vai ter acesso a 2 aulas mensais, tá bom? Às vezes pode ser que aconteça de um mês, né, inclusive esse mês que foi bem difícil, eu postar uma aula, mas no mês seguinte eu posto as 3 aulas, tá bom? Pra vocês não ficarem sem aula. Mas caso você não possa se tornar membro, não tem problema, deixando seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando esse tutorial com as suas amigas crocheteiras, assistindo os anúncios, isso já me ajuda e me incentiva a cada vez mais trazer tutoriais gratuitos pra vocês. Tá bom? Então bora pra aula! E os materiais que vamos utilizar na nossa aula de hoje são... Oi gente, Nada Futuro aqui para dar uma dica para vocês. Eu mostrei para vocês esse fecho tourniquet nesse tutorial, mas eu recomendo outro tipo de fecho. Por quê? Como eu não me atentei, depois que eu fiz a aula eu vi isso, a trama ficou bem grossinha e a sua bolsa vai ficar muito estruturada, dificultando o fechamento utilizando esse fecho, porque ele vai dentro da bolsa, na parte da aba. Então, eu sugiro vocês utilizarem outro fecho, vou deixar para vocês o link aqui na descrição, de um que é fechado para fora, não na parte de dentro. Então, para começar, gente, eu vou mostrar para vocês esse fecho tourniquet, tá? 25 por 43 milímetros, tá? Ele vem com essa parte e aqui o fecho, ó, que gira, tá? Pra vocês verem, vai ficar um detalhe bem legal na sua bolsa. Eu acabei, gente, derrubando e pisando em cima, então por isso que tá um pouquinho amassadinho aqui, tá? Mas quando chegou veio perfeito. Eu comprei lá na Roma Aviamentos, na loja da Shopee, tá bom? Vou deixar pra vocês o link aqui na descrição. E na cor grafite, tá bom? Lá tem no dourado e também no prata. E vem com essa travinha pra gente pôr atrás, tá certo? Aqui também vou utilizar uma corrente e um par de argolas articuladas também na cor grafite, tá certo? Temos aqui 80 centímetros de corrente, tá bom? E depois o par de argolas articuladas, tá? Vou deixar pra vocês também o link na descrição das argolas articuladas e da corrente, tá? Que eu também comprei na Shopee. Outra coisa que vamos precisar, tá? Pra facilitar o nosso trabalho, vai ser a agulha de tapeceiro, tá bom? Vamos trabalhar bastante com a agulha de tapeceiro, olha pra vocês verem. Então, vamos precisar bastante dela. E para finalizar, vamos utilizar o nosso fio de malha da Fios Guarani, tá bom?
Um fio de malha premium que tem 140 metros e 27 milímetros. A composição é de 92% poliéster e 8% elastano, tá bom? Eu estou sem um pacotinho, gente, por isso que eu não tô mostrando pra vocês, tá? Mas tenho mostrado bastante pra vocês o fio Guarani aqui. Esse fio, além de trazer leveza para sua peça, ele vai trazer também muita estrutura, tá? Esse trabalho que a gente vai fazer vai dar mais estrutura ainda, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. A cor é na cor telha, tá certo? E, gente, vou fazer um pouquinho menor porque eu vou utilizar somente um rolo de fio, tá? Mas vou ensinar vocês a aumentarem ou diminuírem essa quantidade, tá bom? Tanto na largura quanto no comprimento, tá certo? E a agulha que vamos utilizar vai ser a nossa agulha número 6, tá? Como eu vou fazer um trabalho um pouquinho mais apertado, eu vou utilizar essa aqui de metal, tá bom? Mas caso você queira uma agulha aí com um preço acessível e ergonômica, com a mesma qualidade das agulhas gringas, vou deixar pra vocês aqui embaixo o link da agulha Unique, tá bom? Ela é uma agulha maravilhosa que eu paguei menos de R$ 30 e tem a mesma qualidade das agulhas gringas, tá bom? Então, bora pra aula. Então, vamos lá. Vou iniciar aqui o meu trabalho, tá certo? Para começar, gente, precisamos ter uma quantidade certa de pontos, tá bom? Precisamos ter uma quantidade de números pares, tá? Então, quando a gente for iniciar, vamos iniciar com uma quantidade de correntinhas de números ímpares, tá certo? E aqui nesse trabalho, a nossa laçada inicial já vai contar como um ponto, tá? Então, coloco aqui minha agulha, faço a laçada inicial e já vai contar como um ponto, tá? E aqui vou fazer mais 14, totalizando 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, 15 agora, tá bom? Então, ficamos com 15, contando com a laçada inicial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, tá? Aqui, gente, é o início, tá bom? Das correntinhas, tá? Ela fica um pouquinho estreitinha, mas depois ela vai soltar um pouquinho mais, tá bom? Lembrando que aqui, caso você queira aumentar a quantidade de pontos de correntinhas pra deixar a sua bolsa um pouquinho mais larga, é só você aumentar aqui a quantidade de correntinhas em números ímpares, porque depois vamos ficar com números pares de pontos, tá certo? Então, como já mencionei, essas correntinhas aqui vão determinar a largura. Mas depois ainda vamos fazer uma carreira de acabamento, que vai aumentar aqui uma carreira em cada lado, tá certo? Então, vamos lá. Agora, gente, o nosso trabalho inicial é super fácil, porque vamos fazer carreiras de idas e voltas de ponto baixo, tá? Então, temos aqui a nossa parte da frente, ó. Temos aqui os vezinhos. Cada vezinho corresponde a uma correntinha, mas não vamos trabalhar do lado direito, vamos trabalhar do lado avesso, tá certo? Então, vamos pegar nessas alcinhas. Cada alcinha corresponde a uma correntinha, tá certo? Vamos pular a primeira para dar altura e vou vir na próxima. Ó, pego somente na alcinha. Vai ficar aqui a correntinha livre na parte da frente. Um ponto baixo. Na próxima, mais um ponto baixo, tá? Então, vamos fazer aqui pontos baixos por todo esse cordão de correntinhas, tá? Então, vou fazendo aqui até chegar ali na minha correntinha, tá certo? Já caminhei aqui com meus pontos baixos, tá? E cheguei aqui na minha laçada inicial. E eu vou ter que fazer um ponto, ó, na alcinha da laçada inicial, tá certo? Só pegando uma alcinha, tá? E aqui vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 pontos baixos na nossa primeira carreira, tá bom? Em cada carreira vamos precisar ter 14 pontos baixos, tá certo? Então, vamos lá para nossa sequência. Vou mostrar para vocês aqui. Agora, eu vou fazer uma correntinha para dar altura e vou virar o meu trabalho, tá certo? Aqui, gente, não vamos trabalhar dentro de correntinha, tá? Então, geralmente, nas nossas carreiras, essa correntinha aqui já corresponde a um ponto baixo, mas nesse trabalho não, tá bom? Então, vou chegar aqui já na minha chegada, ó, pegando as duas alcinhas e fazendo um ponto baixo, tá? E vou dando sequência aqui de pontos baixos, tá? Aproveitando, gente, que estamos aqui crochetando juntinhas, eu quero conversar uma coisa com vocês que me deixou bem chateada, tá? Há um tempo atrás, acho que umas 2 semanas atrás, eu recebi um comentário. Não vou colocar aqui porque eu não quero expor a pessoa, porque se eu mesmo tampando o nome, a pessoa vai ver o comentário, né? E pode ficar chateada, já pediu desculpa, tudo bem certinho, tá? Mas, gente, o que aconteceu? A pessoa comentou falando que não assistiria mais uma aula minha, porque por conta da parte da introdução, né? Essa parte eu não liguei. Falando que a minha introdução é muito longa e eu não paro de falar. E uma coisa que me chateou foi que ela falou que eu falo tanto que minha voz chega cansa.
Pra quem me segue lá no Instagram, sabe muito bem o porquê disso acontecer. Eu já tinha até comentado com uma amiga, inclusive vocês conhecem bastante a Fiostata, que eu tinha medo disso. Por quê? Gente, em 2024 eu descobri uma situação que mudou muito a minha vida, que foi alguns nódulos na tireoide, e um desses nódulos tem suspeita de ser um nódulo maligno, tá? E com isso, gente, além do nódulo, veio o hipertireoidismo e também a doença de Graves. Além dela ter mudado muito o meu rosto, ela acelera muito o metabolismo e também os batimentos cardíacos, tá? Então, eu tenho os batimentos muito acelerados, mesmo em repouso, mesmo descansando, mesmo parada, meus batimentos são muito acelerados. Então, por isso que às vezes vocês podem ver que, porque eu edito as aulas, né, mas às vezes podem aparecer, que é aquela coisa de eu falar e dar uma suspirada. Às vezes eu tinha medo, porque sempre, gente, na edição acaba passando alguma coisa que a gente não vê, é normal. Então eu tinha medo disso, de alguém achar que eu tava fazendo como se fosse de deboche, ou como se fosse aquele suspiro, tipo, ai, tô de saco cheio. Mas não, gente, é por conta disso. Como os batimentos são muito acelerados, então cansa mesmo, gente, da falta de ar, e é normal. E é uma das coisas que aconteceu, então por isso que eu fiquei muito chateada. Porque acontece, gente, mudou muito a questão do meu corpo, mudou demais a questão do meu corpo. Tanto fisicamente, né, mas a parte da estética, mas o que mais mudou foi a parte física. Então eu não consigo fazer muitas coisas, né, muita fraqueza nas pernas, muita tremedeira, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Chegamos aqui no nosso último ponto. Reparem pra vocês verem que a gente não vai trabalhar na correntinha, né? Que foi aquele ponto que a gente pulou pra dar altura. Eu faço mais uma correntinha e viro o meu trabalho. Então, ó, fiz a correntinha, virei meu trabalho, eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz na parte de baixo. Então, gente, além da falta de ar, às vezes, do coração acelerado, ter que tomar medicação tanto pra tireoide quanto pro coração, eu tenho muita tremedeira, então pode ser que às vezes vocês vejam que eu estou tremendo nas aulas. Mas é o normal, gente, por enquanto é o normal, e eu não consigo mudar isso, tá? Então, mesmo assim, o que me chateou, porque mesmo assim, com todo esse processo, eu não parei de gravar, né? Teve o período entre 2024, que foi mais ou menos uns 8 meses, que eu parei de gravar por conta disso, porque tava muito difícil. Mas agora, fazendo a suplementação, né, fazendo tudo certinho com os medicamentos, tá um pouco melhor, mas não tá 100%, tá? Então, por isso que eu fiquei chateada, porque a pessoa teve a intenção de magoar. Gente, eu não tenho medo de críticas, eu não tenho medo de comentários ali, a pessoa criticando. Pra mim é tranquilo, mas nessa parte me magoou, tá? Então, pra você que às vezes tem a mesma dúvida, eu tô dando uma explicadinha, mas caso você queira saber o que tá acontecendo, só me seguir lá no Instagram, @naistencrochê, do mesmo jeito que tá aqui, que lá eu tenho um destaque lá na frente, que eu explico todo o processo, tá bom? E lá eu venho mostrando pra vocês como tá sendo esse processo. A mudança física é também psicológica, porque a tireoide mexe com o psicológico, o hipertireoidismo mexe com o psicológico. Eu mostro tudo pra vocês lá também, essa espera da cirurgia, porque eu vou ter que fazer uma cirurgia, tá? Mas eu tô bem, tô muito bem, tô fazendo o que eu amo, tá certo? Fiquei chateada assim com o comentário, depois eu respondi, a pessoa entendeu. Na verdade, a hora que ela depois que ela pensou no que ela tinha falado, ela apagou o comentário, só que não tinha mais tempo, né, porque eu já tinha visto, já tinha comentado, ela pediu desculpa, e tá tudo certo, gente, é meu trabalho, é o que eu amo, e tô feliz, mesmo assim tô muito feliz, de mesmo estando com toda essa situação que tá na minha vida, eu ainda tô trabalhando, tô fazendo o que eu amo, tá? Então, se caso vocês virem, às vezes, na aula eu suspirando ou tremendo, já saiba que é isso, tá bom? Já saiba que é por conta da tireoide. E é uma fase que eu tô passando e logo, logo a gente melhora, já vou estar 100%, tá bom? E também, se você quer me ajudar, é só você deixar o seu like já nesse passo a passo, tá bom? Antes de acabar, já comenta aqui embaixo o que você achou, se você sabia. Se você me segue lá no Instagram, já estava sabendo dessa situação, tá bom? Também se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para suas amigas crocheteiras, que já me ajuda muito. E também assistam os anúncios, que isso também me ajuda demais, tá bom? Porque o YouTube, gente, paga conforme as pessoas, não só pelas visualizações, não só pelos acessos, não só pela quantidade de inscritos que tem no canal, tá bom? Então, se a pessoa assistir os anúncios, é aí que vai contando o pagamento, tá bom? Então, se você assistir, já me ajuda bastante, tá certo? Então, vamos lá. Fiz aqui 1, 2, 3 carreirinhas, tá? Do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês aqui. Agora, gente, vocês vão fazer aí 31 carreiras pra depois a gente vir pra fazer a abertura do fecho, tá bom? Quando vocês estiverem aí com as 31, eu volto com vocês. Já fiz aqui as minhas 31 carreiras, tá bom? E agora vamos lá pra gente fazer a abertura, tá certo?
Voltando mais uma vez para falar para vocês que eu dei a opção de utilizar outro fecho, tá bom? Então, se você for utilizar o fecho que eu dei a ideia, que é o que tá no link da descrição aqui embaixo, você não vai precisar fazer essa abertura, tá bom? Então, não precisa fazer essa abertura, é só seguir com as carreiras de ponto baixo normalmente. Ó, eu quero mostrar para vocês aqui que esse fecho, gente, ele abre, tá vendo que ele tem essas duas travinhas nas pontas? Isso daqui é só pra fixar, tá? Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Essa parte de trás e essa é a parte da frente. Então, precisamos deixar um espaço aqui de pontos, ó. Reparem que uma carreirinha já vai dar bem certinho, tá vendo? Então, aqui, ó, tem 1, 2, 3 e 4 pontos pra gente pular, tá? No meu caso aqui, gente, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 pontos pra cá e 1, 2, 3, 4 e 5 pontos pra cá, tá vendo? Então, vamos lá. Vou fazer aqui a minha correntinha, viro o meu trabalho e vou fazer os 5 pontos, tá? Então, na chegada aqui eu já faço 1, 2, 3, 4 e 5, tá certo? Agora, como mencionei com vocês, precisamos pular aqui esses 4 pontos. Então, vou fazer 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4, tá certo? Então, deixei aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas nessa parte de cima. Vou pular aqui 1, 2, 3, 4 pontos e venho aqui no quinto e faço o meu ponto baixo, tá? Meu primeiro ponto baixo nessa parte aqui que vamos fazer 5 pontos também. 1, 2, 3, 4 e 5, tá certo? Então, vai ficar assim por enquanto, tá bom? Agora, eu vou fazer uma correntinha novamente, viro o meu trabalho de novo e vou voltar fazendo os pontos baixos aqui, tá? Na chegada, a gente vai fazendo pontos de base, tá? Um ponto por cada ponto de base. Até chegar aqui na correntinha que eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer, tá? Ó. 1, 2, 3, 4. E agora, o quinto. Tá certo? Agora, gente, precisamos continuar trabalhando aqui com pontos baixos. O que que eu vou fazer? Tá vendo aqui que a gente tem a nossa alcinha embaixo, né? Geralmente, a alcinha fica ao contrário. Eu vou pegar, ó, dentro dessas duas alcinhas, ó, das correntinhas, tá certo? Pra ficar bem certinho. Eu não vou só fazer pontos aqui, porque às vezes fica esquisito, tá? Eu quero que fique bem certinho. Então, eu pego aqui nas alcinhas, ó, das correntinhas. Eu pego nas duas alcinhas. Fiz o primeiro. Venho nas outras duas alcinhas. Ó, só nas alcinhas, tá? Na segunda. Aqui, gente, se vocês pegarem aquele nozinho na parte de baixo, vocês já vão passar, ó, por debaixo das duas alcinhas também, tá? A terceira e agora a última aqui que vai ficar mais fácil, ó. Você pega aqui nessa parte de baixo, era pra vocês verem, fica bem certinho. E a quarta, tá? Então, aqui já temos os 4 pontos. E vamos seguir fazendo aqui um pontinho pra cada pontinho de base, tá? Então, ficou aqui a nossa aberturinha. E se vocês contarem, vamos ter aqui os 14 pontos certinho, tá certo? Agora, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, que se vocês posicionarem, ó, vai ficar bem certinho essa abertura, tá? Depois a gente vai só puxar esse pontinho aqui de cima, mas olha pra vocês verem. Vai ficar bem certinho, tá? E agora eu vou fazer a minha última carreirinha, tá certo? Faço aqui uma correntinha, viro o meu trabalho e vou continuar fazendo os meus pontos baixos aqui, tá certo? Lembrando que vocês podem aumentar aqui a quantidade de carreiras e também diminuir, tá bom? E fiz aqui meu último pontinho, tá? Ó. Então, ficou aqui a nossa abertura, tá? Vocês podem deixar tanto maior aqui essa parte, quanto menor, tá? E agora, gente, deixa eu só mostrar pra vocês como que vai ficar mais ou menos aqui. Ó. Quando vocês forem fechar, ó, vai ficar mais ou menos aqui. Vocês podem deixar aqui essa parte da aba maior ou mais alta, tá vendo?
mais baixinha também, tá? Você pode posicionar certinho. E vamos só colocar aqui pra gente ver como vai ficar essa partinha, ó. Vai ficar mais ou menos aqui, tá certo? Não quero essa última carreira, não precisa fazer. É só vocês continuarem, tá bom? Não quero deixar esse espaço. Mas pra mim aqui já tá bem legal, tá? Então, gente, vai ficar mais ou menos aqui. Lembrando que vai aumentar aqui uma carreira nesse lado de cá e também mais uma carreira aqui embaixo, tá? Aqui não vai. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer, né? Como que vai ser essa carreira? A gente já fez aqui essa última carreirinha aqui, já vai ficar certo como uma carreira de acabamento, tá? Agora, gente, precisamos fazer primeiro a nossa curva, tá? A nossa curva eu sempre faço do mesmo jeito. O que que eu faço? Um ponto baixo já está aqui, uma correntinha e mais um ponto baixo no mesmo local, ok? E agora, em cada carreira, vamos fazer um ponto baixo, tá bom? Olha para vocês verem, temos aqui o ponto baixo do avesso e aqui o ponto baixo um pouquinho esticadinho. O ponto baixo do avesso e um ponto baixo aqui esticadinho, tá? Então, agora é o que eu viro. Se vocês virarem, vocês vão ver aqui que o segundo ponto já vai ficar aqui, ó, nessa carreira de baixo, tá? Então, eu vou continuar fazendo, pegando as outras carreiras, tá? Olha para vocês verem. Peguei aqui no primeiro, agora nesse do avesso, eu pego bem do ladinho aqui, ó, um ponto baixo. Vem aqui no meu ponto baixo que tá esticadinho, embaixo, um ponto baixo. Olha para vocês verem, tá? E vou seguindo desse jeito até lá embaixo, tá certo? E aqui embaixo a gente vai fazer do mesmo jeito, tá? Vamos pular aqui essa penúltima carreirinha, tá? Quando eu chegar aqui embaixo eu volto com vocês. Então, descemos aqui embaixo, tá bom? Com pontos baixos, tá? Aqui, gente, pra vocês verem, fica muito distante, tá? Então, eu tenho que fazer aqui o ponto baixo nessa penúltima carreira, tá? Só que aqui, gente, eu não vou fazer nessa última, eu só vou pular aqui pra cima, ó, aonde tem as correntinhas, tá? E aqui eu vou fazer os 3 pontos que eu falei. Um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo. Ok? Olha pra vocês verem. E fica assim a nossa primeira curva desse lado de cá. Tá? E agora, vamos seguindo, fazendo pontos baixos, pegando essas duas alcinhas, tá? Até eu chegar ali no pezinho do meu último pontinho, pra gente fazer ali a nossa segunda curvinha, ok? Ó, já cheguei aqui, tá bom, gente? E aqui, o pé do meu ponto, que eu falei pra vocês, do último, é onde tá a correntinha, tá? E eu já vou fazer ali a nossa quina, tá? Que é um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo aqui no pezinho, tá? Por que que eu gosto de trabalhar aqui onde tem a laçada inicial? Porque aqui, gente, se você puxar, ó, vai fechar aquele buraquinho, tá vendo? Não vai ficar um buraquinho aparente. E agora, aqui eu viro o meu trabalho, tá certo? E como eu falei pra vocês, a gente vai pular aqui essa carreira. Essa última carreirinha aqui e vou ver no ponto correspondente dessa próxima, tá? Aqui, gente, fica um pouquinho diferente, tá certo? Se vocês olharem aqui, ó, temos como se fosse um ponto meio alto, pela metade aqui no avesso, e temos esse nozinho aqui, ó. Se vocês virarem, aqui temos o nosso pontinho. Por que que fica desse jeito? Porque aqui é onde a gente faz a correntinha, ó. Aqui é a nossa correntinha. E aqui o ponto baixo. Correntinha, ponto baixo. Correntinha, tá? Então, é aqui que a gente vai trabalhar. Caso você tenha dúvida, é só você virar o seu trabalho aqui e você vai ver que a gente vai trabalhar nesse ponto de cá, tá? Ou vocês olhem aqui, ó. Qual ponto que a gente trabalhou? A gente fez aqui a curva, a gente fez o outro ponto baixo aqui, ó, nessa carreira de cá. Então, vai ser nessa carreira, tá? Então, vou vir aqui, ó. Eu pego mais ou menos, gente, no meio, tá? Posso pegar aqui ou aqui também, mas eu vou pegar aqui. E já vou arrematando esse meu ponto, esse restante de fio, ok? E agora, vamos seguindo, fazendo um ponto por carreira, tá? Ó, aqui, agora onde tem um nozinho. Aqui no ponto baixo do avesso pela metade. E vamos subindo, fazendo os pontos até aqui em cima desse mesmo jeito. Quando eu chegar aqui, gente, próximo do final, eu volto com vocês. Já subi aqui fazendo meus pontos, tá? Olha pra vocês verem, se vocês seguirem aqui, ó,
Esse ponto que eu acabei de fazer é esse daqui, tá vendo? E agora a gente só tem a nossa curva desse lado de cá, tá? Então temos que fazer a curva desse lado de cá, tá certo? E aqui, meus amores, o que vamos fazer? Aqui já vai ter aqui o nosso primeiro pontinho, tá? Então eu venho aqui nesse pé e faço somente mais um ponto baixo. Por que só um ponto baixo? Porque aqui, gente, nessa parte, o que conta vai ser as alcinhas, tá? Então, quando a gente for fazer o arremate, a gente tem essa alcinha do ponto baixo e essa. Então, temos duas. Precisamos da terceira. Quando a gente for fazer o arremate, já vai fazer a alcinha aqui como se fosse da correntinha, tá certo? Agora, gente, eu vou cortar aqui o meu fio, tá? Corta aqui um pedacinho. Só pra gente fazer o arremate. Olha pra vocês verem. Então, eu puxo ele todo aqui pra fora. E agora, eu vou vir nesse pezinho aqui, ó. Nesse pezinho não, perdão. Nessas duas alcinhas do ponto de baixo da parte de cima, tá? De trás pra frente. Pego esse meu fio, puxo aqui pra trás, ok? E agora, eu vou voltar aqui essa tira pra trás, aonde tá saindo já essa tirinha, tá certo? Então, fica aqui a nossa curvinha, ó, bem certinha. 1, 2, 3. E o ponto aqui, 1, 2, 3, e o ponto aonde falei pra vocês, tá? E aqui terminamos o nosso corpo da bolsa, tá certo? E agora, vamos, gente, fazer o nosso arremate aqui, tá? Pego aqui, gente, trazendo pra parte de baixo. Pego uma agulhinha um pouquinho menor e venho trazendo aqui nas perninhas. Tá vendo que nossos pontos têm perninhas aqui? Eu vou passando aqui por baixo, tá? Ó. Pega essas perninhas, segura onde a gente fez o arremate, só pra não repuxar muito. E vou puxando essas perninhas, esse fio por baixo das perninhas, tá? Tomando cuidado pra não aparecer na parte da frente, tá certo? Vou puxar bastante aqui e vou fazer o arremate, tá bom? Eu dou um pinguinho de cola pra esconder e já volto com vocês pra gente fazer o detalhe da nossa bolsa. Já fiz o arremate aqui, como falei pra vocês, ó. Aqui, gente, precisamos ver aonde é o lado direito e onde é o lado do avesso, tá certo? Então, aqui, onde tem os pontos baixos do avesso, da barra, né, do barradinho aqui, é do avesso, tá? Então, temos que deixar aqui o ponto baixo do lado da frente, tá certo? Então, vamos lá. Já peguei um bom tanto do meu fio, tá certo? Ah, só pra tirar uma dúvida, aqui o corpo da minha bolsa ficou com 180 gramas, tá bom? Então, temos aí dos 120 gramas restante pra fazer tanto essa costura, esse detalhe, quanto a lateral, tá? A nossa lateral não vai ficar muito grande, vai ficar bem pititica, então não vai gastar tanto, tá bom? Então, vou pegar aqui uma boa quantidade de fio pra passar pela agulha de tapeceira. Vou pegar aqui a ponta, tá? Pego aqui a ponta, passo por dentro da agulha de tapeceira. Passei aqui uma pontinha, vamos iniciar aqui a nossa costura. Deixa eu abaixar um pouquinho pra vocês verem, tá? Aqui, gente, como eu falei pra vocês, essa é a importância de ter números pares aqui de pontos, tá? Porque aqui pra ficar bem certinho a nossa trama. Aonde a gente vai fazer a nossa costura, né? Vai ser aqui, ó, aonde tem os pontos do avesso e essa alcinha, ó. Onde tem um ponto do avesso e essa alcinha, ó. A cada duas carreiras, tá vendo? Uma, duas, temos esse ponto, tá? Essa alcinha, tá certo? Então, depois, você vai vir aqui na próxima carreira, as mesmas alcinhas, olha pra vocês verem como tem essas alcinhas, tá? Então, vamos lá. Vou começar por essa ponta aqui, tá? Vou vir aqui na parte de baixo, ó, bem no pezinho desse ponto baixo, tá vendo? Porque vai ser aqui que a gente vai começar. Puxo aqui o meu fio e deixo somente uma pontinha ali, tá? Pro lado de fora. Ó, eu falei pra vocês, deixei bastante aqui, tá? Porque quanto menos arremate precisar aqui, melhor, ó. Então, deixo aqui uma pontinha. Aqui, gente, sempre vamos deixar a linha, ó, o fio, do lado certinho. Porque não podemos deixar o lado avesso, que senão vai ficar feio. Então, ó, eu vou vir aqui nessa alcinha. Pode vir aqui em duas, porque vai ser essa parte reta aqui. Pra vocês verem. Puxo tudo pra cá. Ó, aqui agora eu acerto
pra não puxar errado esse fio, tá? E tem que ficar bem certinho, tá? Ó. Aqui, às vezes, faz isso porque dobrou o fio. Então, a gente passa aqui a agulha pra deixar certinho, tá vendo? E eu vou continuar subindo aqui por essa carreira, tá? Então, eu vou continuar passando por essas alcinhas, tá? É somente por essas alcinhas aqui, até eu subir lá em cima, tá? Quando eu chegar lá em cima, eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão virar esse fio aqui. Já subi aqui em cima, olha, pra vocês verem. Aqui, gente, vamos ter que fazer um chacho aqui, tá? Porque o que acontece? Como tem esse buraquinho aqui, o nosso feixe tem que ficar aqui, a gente não pode passar aqui, tá bom? Então, como que eu vou fazer? Vou deixar aqui, ó, essa parte sem trabalhar. Mas aqui, por enquanto, desse lado aqui, a gente pode trabalhar, tá bom? A gente pode descer e subir, tá? Mas depois, na prática, eu mostro bem certinho pra vocês. E agora, como que a gente faz, né? Eu vou descer aqui, ó. Aqui embaixo, ó. No buraquinho acima ou esse do lado, tá? Tanto faz. Mas eu vou descer aqui. Puxo aqui tudo pra trás. Ó. Puxo tudo pra cá. E agora, eu venho aqui pra cima. Venho aqui nesse parte de cá e venho pra cá, ó. Nesse espaço seguinte, ó. De cá, pra mim sair aqui nesse pezinho da próxima alcinha, ó. Tá vendo? Então, tem que sair nesse pezinho aqui de novo. E aqui eu desço tudo de novo, ó, pegando nessas alcinhas aqui, tá? Ó. E lá embaixo a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Nesse pezinho aqui, quando a gente descer aqui, eu entro aqui nessa parte de baixo e venho no próximo ponto pra voltar subindo, tá? Ó, o fio tá aqui, eu entro, trago ele pra cá pra voltar subindo, tá bom? Então, a gente vai fazendo esse processo até a gente completar aqui 1, 2, 3, 4 carreirinhas aqui com essa tira. Quando eu finalizar essa carreirinha, eu volto pra mostrar pra vocês aqui embaixo, tá? Porque vai mudar um pouquinho. E depois aqui em cima a gente vai continuar subindo, tá? Então, vai ser somente aqui que a gente vai deixar essas carreirinhas limitadas até aqui embaixo. Já fiz aqui a costura, como falei pra vocês, ó, em 4. 1, 2, 3, 4, aqui nessa lateral. Agora, gente, ó, o meu fio tá aqui embaixo, tá? Então, precisa estar aqui embaixo. Agora, eu subo no espaço seguinte, tá? Pra sair aqui. Olha pra vocês verem. Nessas tirinhas. E agora, eu vou subir essa costura até chegar aqui, ó. Chegando aqui, eu volto com vocês. Ó, subi aqui em cima. Agora, gente, a gente vai ter que fazer o mesmo processo de descer aqui embaixo e voltar aqui, ó. Porque, como eu falei pra vocês, não podemos passar aqui por cima da onde tá a abertura do nosso fecho, tá certo? Então, a gente sobe aqui. Agora, a gente volta aqui, ó, pra sair no espaço que a gente precisa pra descer, tá? Então, a gente vai descer e subir nessa parte de cá. Depois, a gente volta a subir, tá bom? Vou fazer esse processo aqui e já volto com vocês. Já cheguei aqui em cima, tá? Olha aqui pra vocês verem, gente. Aqui, nesse ponto, a gente não pegou, então a gente não pode pegar nesse também. Então, a gente tem que vir aqui pra cima, tá? Como que eu vou fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui, ó. Atrás, tá? Nessa alcinha de trás. Puxa esse fio todo pra trás. E agora, você vai visualizar bem aonde você precisa sair, ó. É nesse ponto de cá, ó. Tá vendo? Então, o que que você vai fazer? Você vai entrar pelas perninhas aqui pra esconder, ó. Entra por essa aqui de cima, e saio aqui, ó. Dou uma olhadinha pra ver se é o local que eu preciso, ó. É aqui mesmo. E eu puxo agora todo esse fio. Por que que eu faço isso? Pra não ficar aparecendo tanto essa tirinha, tá?
Ó, pra vocês verem. Então, fica escondidinho aqui, tá bom? E agora, vocês vão fazer o mesmo processo, vão continuar fazendo o mesmo processo aqui, ó. Mas vai descendo desse lado de cá, tá? Então, desce, sobe, desce e no fim vai acabar subindo aqui, tá? Então, vamos continuar com esse processo pra depois a gente fazer o próximo. Essa parte da costura, olha, pra vocês verem a primeira parte, tá? Agora, vamos pra segunda, tá certo? A segunda parte, gente, ó, eu tô com meu fio aqui, mas eu vou ter que voltar ele pra trás só pra não ficar aqui, ó, porque senão vai ficar uma curva, tá? Então, eu venho aqui pra trás. Tudinho. Olha, gente, eu deixei um pedaço muito bom aqui, então nem precisei fazer arremate. Tô com o mesmo fio desde o começo. Ó, vem aqui pra trás. E agora, vou voltar aqui com o meu fio no próximo pontinho aqui, ó. Bem aqui. Ó, tá vendo que aqui tá em cima? Então, se tá em cima, eu vou mostrar pra vocês o desenho que vai ser. Ok, puxei tudo pra cá, tá? É só pra não ficar aquela curva como eu falei pra vocês. Agora, qual que vai ser o desenho? Tá vendo o que a gente tem aqui? Eu vou passar aqui, ó, por baixo. E depois eu vim pra cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima. E essa vai ser a sequência, tá? Por que que eu falei pra vocês que tá aqui em cima? Se esse fiozinho aqui tá acima, eu vou iniciar a costura por baixo. Se tivesse abaixo, eu começaria por cima, tá? Mas aqui está em cima, então vamos lá. Ó, pra vocês verem, eu venho pra cá e depois pra cá, tá? Aqui não dá pra pegar muitos não, porque senão não vai ficar repuxada aqui e não podemos repuxar. Aqui fiz o nozinho, depois eu desfaço. Só pra mostrar pra vocês aqui. Lembrando que sempre desvirando aqui pra não ficar do avesso, ó. Então, se tá aqui embaixo, agora vem por cima. Ó. Então, aqui eu torço de novo pra ficar bem certinho. E vai ficar assim, ok? Que a gente ajeita pra não ficar estranho, tá? Ou tensiona bem aqui pra ficar mais certo possível. Agora, a gente desce, tá? Então, a gente vai fazendo assim. Passa por cima. Então, o nozinho a gente deixa livre. A gente sempre vai passar por essa parte aqui. Ó, essas partinhas aqui. Então, eu desço pra cá. E depois subo. Desço, subo. Desço, subo. Desço, subo. Desço, subo. Desço, subo. Desço, subo. E aqui a gente desce, tá? E depois a gente vem pra cá. Vou continuar desse jeito, já mostro pra vocês como que vocês vão fazer a saída aqui, tá bom? Porque vai ser o mesmo sentido. Já fiz aqui essa primeira, olha pra vocês verem como que fica. Em cima, embaixo. Em cima, ó, em cima do nozinho, embaixo do nozinho. Em cima do nozinho, embaixo do nozinho, tá? E aqui, gente, vai ser sempre no mesmo sentido. Aqui no final, a gente vai deixar pra baixo, ó. Então, eu vou puxar bem no pezinho aqui, ó. Como se fosse um ponto baixo do avesso, tá vendo? Bem aqui embaixo. E eu puxo todo esse fio aqui. Ó. Sempre ajustando pra ficar bem certinho aqui, tá? E agora, gente, como falei pra vocês, o sentido sempre vai ser o mesmo, tá certo? Então, aqui, se desceu, eu tenho que começar aqui, ó, nesse pezinho, pra fazer o mesmo desenho, tá? Sempre no mesmo sentido. Eu vou puxar aqui pra cima, ó. Puxo aqui pra cima. Puxo aqui pra cima e volto fazendo o mesmo desenho, ó. A gente vai copiar o que de baixo. Se aqui tá subindo, então eu vou subir também. Depois desce, depois sobe, depois desce o mesmo desenho, tá bom? E daí, gente, aqui nessa parte vai ser do mesmo jeito que a gente fez do lado de lá, tá? Então, a gente vai fazendo até aqui, ó. Então, aqui vai subir, depois descer, depois subir. Daí, eu vou trazer o meu fio aqui, ó, pra baixo e fazer o mesmo processo, caminhando do mesmo jeito que tá desse lado de cá, tá? Aqui, tudo certinho, e depois aqui sobe, tá?
pra fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui, tá bom? Trabalhando aqui, aqui embaixo e aqui, deixando essa parte fora, tá certo? Vou fazer essa segunda costura. Depois que eu terminar, eu volto com vocês pra gente fazer as laterais. Já fiz toda a costura aqui, olha pra vocês verem que lindo que fica, tá? E fica, gente, super estruturada. Ela já estava estruturada, mas agora ficou mais ainda, tá bom? Então, esse ponto é bem legal pra vocês que querem trazer mais estrutura ainda pras peças de vocês, certo? E agora, vamos cortar aqui o fio, tá? Pra gente arrematar. A gente vai fazer o mesmo processo de esconder esses fiozinhos aqui, tá bom? Mesmo jeitinho. Escondendo aqui entre essas perninhas. Ó, esconde tudo aqui, tá bom? Depois a gente corta, tá certo? E agora, gente, ó, até marquei um lado aqui pra gente decidir aonde vai ficar a nossa lateral, tá certo? Vou mostrar pra vocês aqui como que a gente faz. Como a gente tem a nossa abertura aqui, vai ficar bem mais fácil, ó. Vocês dobram. E coloca, opa. E coloca aqui pra cima, ó. E olha aqui. Olha pra vocês verem. Aqui, gente, a gente vai fazer a união bem na correntinha, tá? Ó, temos o ponto e aqui a correntinha. Daí, vocês vão vir reto nessa correntinha e ver aonde que vai, tá? Ó, a minha tá dando bem aqui, ok? E aqui vocês podem tanto deixar mais fininha essa lateral, mais gordinha, tá? Mas se você deixar muito gordinha aqui, vai limitar essa parte da altura aqui na frente. Então, tomem cuidado nessa parte, principalmente por conta do fecho, tá certo? Porque o nosso fecho, ele não pode ficar muito embaixo. Ele tem que ficar uma distância bem legal, ó. Então, a minha vai ficar mais ou menos assim, tá vendo? E agora, a gente conta desse marcador até aqui em cima, tá? Então, aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, ó. Aqui na correntinha temos 23 pontos, tá? Vou deixar marcadinho aqui, gente, de um lado, depois vocês vão fazer esse mesmo processo do outro, tá? Então, se vocês deixaram aqui 23 pontos desse lado, desse outro lado vai ser a mesma coisa, tá? Então, agora vamos fazer aqui a nossa lateral, que é bem facinho. Já fiz uma base aqui, tá bom? Olha pra vocês verem. Ela ficou assim. Ela ficou aqui com 11 centímetros e meio, quase 12, e de largura. Com 5 centímetros, tá? Depois eu vou medir a base pra vocês verem, tá? Que eu acabei esquecendo. Vocês vão fazer, gente, uma e vão arrematar. A outra a gente vai deixar com um pedaço de fio pra gente fazer uma carreira de ponto baixíssimo e já aproveitar e unir a nossa lateral, tá? Então, vou mostrar pra vocês aqui. Então, vamos lá. Vou fazer aqui a laçada inicial, que já vai contar como um pontinho, e mais 2, tá? Totalizando 3. 1, 2 e 3. Agora, viro meu trabalho também do lado avesso, pulo a primeira alcinha, venho na segunda, um ponto baixo. Na terceira, um ponto baixo, tá? Aqui, gente, ficamos com 2 pontos baixos na nossa primeira carreira. Lembrando que temos que considerar aqui, ó, nessa parte do lado, mais uma carreira. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4 pontos, tá? Então, aqui, naquela parte da nossa lateral que a gente precisa, a gente já tem 4 pontos. Agora, a gente vai ter que calcular quantos pontos que a gente precisa no comprimento. Depois, a gente vai calcular 2 vezes, já mostro pra vocês, tá? Então, aqui já temos 4. Então, a gente tira 4, diminui os 23 pontos de 4 aqui. De 4 pontinhos que vai ficar nessa lateral. Então, ficamos com 19. Depois, gente, essas 19 carreiras que a gente precisa, a gente divide por 2. Então, vão ficar 8. Então, vou fazer 8 carreirinhas aqui, tá? Vou mostrar pra vocês na prática depois pra vocês entenderem melhor. Laço meu fio, uma correntinha, viro meu trabalho. Mais um ponto baixo. Um ponto baixo. Tá? Vamos fazendo desse jeito até ter aqui as 8 carreiras. Voltei aqui, gente, só pra explicar uma coisa pra vocês, tá? Porque aqui, gente, do mesmo jeito que a gente vai ter que adicionar
2 pontos aqui para cada canto, então vamos ficar com 4 na carreira, vamos precisar também adicionar mais uma carreira, tá? Então, vão ser 9 carreiras. Vamos subir 8 carreiras, vou fazer 8 carreiras aqui, mas no final vamos ter uma carreira a mais aqui embaixo, tá? Mas vai dar certinho, tá certo? Então, vou continuar aqui. Então, subi aqui as minhas 8 carreirinhas, tá? Agora, gente, vamos fazer a nossa carreira de acabamento, tá certo? Então, vamos lá. Aqui, gente, outra coisa que eu quero falar pra vocês. Por que que a gente tem que calcular 2 vezes? Aqui embaixo, a gente vai calcular aqui embaixo somente uma vez, porque a gente não vai fazer a costura aqui em cima. Vamos fazer daqui do lado. Então, por isso que temos que calcular 2 vezes essa aqui, ó. Essa do lado e essa também. Então, vai ser no final, né? Quando a gente fizer a nossa carreira de acabamento aqui embaixo, que aqui em cima eu não vou fazer. Vai ser 9 mais 4. Então, 18, 19, 20, 21, 22. Vamos ficar com 22 pontos aqui nessa parte. A gente sobe um pontinho, tá bom? Ou talvez nessa ponta ou na outra, e vai ficar os 23 pontos certinhos, tá bom? Caso você queira fazer uma outra base, a primeira coisa que vocês têm que fazer é calcular daquele jeito que eu mostrei pra vocês. Se vocês querem uma aba, uma lateral mais larga ou mais fininha, tá bom? Depois é só fazer esse cálculo da parte de baixo, levando em consideração tanto a carreira de acabamento dos lados e uma embaixo, tá bom? Pra dar certo a quantidade de pontos. Então, vamos lá fazer o nosso acabamento. Então, daqui eu já vou começar a fazer meu acabamento, ó. Faço uma correntinha e depois um ponto baixo no pezinho aqui, tá? Ó, então, como eu falei pra vocês, aqui já cobre, tá vendo? Já acaba cobrindo a nossa primeira carreira. Então, vamos seguir fazendo pontos baixos aqui, ó, nas carreiras. Nessa de baixo, onde tem um ponto baixo, depois onde tem o ponto baixo do avesso. Depois, nessa carreira aqui de baixo, aonde tem um ponto baixo do avesso, aqui embaixo, tá? E vou fazer também um aqui embaixinho aqui, ó, pra não ficar muito distante, tá? Ó, faço bem aqui. Agora, aqui em cima, ó, na minha primeira alcinha, eu faço o aumento, tá? Aqui, gente, nessa parte vai ficar aumento seguido de aumento, tá? Então, um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo no mesmo local. Agora, onde tenho aqui o meu ponto falso, ó. Meu ponto falso não, gente, perdão. A minha laçada inicial, faço aqui um ponto baixo, uma correntinha e mais um ponto baixo no mesmo lugar, tá? Ó, e agora eu ajusto aqui essa laçada inicial pra ficar bem fechadinho. E aqui vou continuar fazendo os pontos, tá bom? Então, nessa primeira carreira aqui, nessa daqui que tem um nozinho, que eu mostrei pra vocês no corpo da bolsa, tá? Aqui, gente, na base, a gente pulou esse ponto, tá? Mas eu não quero que fique buraco, tá? Então, eu preciso fazer principalmente nesses 2 pontos aqui da carreira de baixo. Aqui em cima, não. Nesse de cá, novamente, ó. No nozinho. E vou subindo, tá? Aqui, do mesmo jeito que a gente faz desse lado, a gente faz do outro, tá certo? E aqui agora, gente, como essa carreira já fez a parte do aumento, aqui, ó, eu só vou fazer mais um ponto, tá? Porque a gente vai fazer o fechamento e vai ser o mesmo caso da nossa base, tá bom? Então, como a gente já tem um ponto aqui, essa alcinha vai fazer a parte da correntinha e esse ponto aqui já faz a terceira alcinha, tá certo? Então, vamos lá, ó, de uma correntinha a outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22, tá? Vai ficar 22 pontos aqui contando com essa alcinha, tá certo? Depois a gente só sobe aqui um pontinho na hora do fechamento e não tem problema, tá bom? Mas como eu falei pra vocês, como eu expliquei pra vocês, tem que ficar bem certinho essa parte pra não dar erro, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu posso pegar aqui, ó. Deixar esse fio aqui pra gente fazer os pontos baixíssimos, tá? Daí agora eu só puxo aqui tudo pra fora pra fazer o arremate e depois pego um pedacinho de fio só pra fazer o detalhe nesse lado da lateral, tá? Eu faço, gente, esse detalhe pra ficar bem firme, tá certo? Ó, aqui ela tá bem molinha e aqui ela já tá bem estruturada, olha, pra vocês verem a diferença, tá? Faço fechamento aqui em cima, nessa alcinha de cima, levo aqui pra trás.
Agora, eu vou voltar aqui nesse mesmo espacinho que já está saindo meu fio, só que eu venho nessa alcinha desse nozinho aqui, tá? Ó. Puxo aqui pra trás, ok? Olha aqui pra vocês verem. E fica assim a nossa base, tá? Essa parte do fio a gente reserva, tá? E agora eu vou fazer o detalhe que falei pra vocês. Do mesmo jeito que a gente fez aqui, tá? Pra vocês verem aqui, vamos ter somente uma carreira, tá? Caso você tenha feito uma base, uma lateral, perdão, um pouquinho mais larga, pode ser que tenha dois, mas aqui vai ser somente um. Peguei aqui um pedacinho de fio, tá? E o processo vai ser o mesmo como falei pra vocês. Vou vir aqui no pezinho, ó, do ponto baixo, na saída aqui dessas alcinhas de cima, tá? Deixar uma pontinha aqui. Vou virar pra não ficar aparecendo do lado avesso, tá? Sempre do lado direito. E agora eu vou subir aqui nessas alcinhas, ó. Uma, duas, três, e tem a quarta lá em cima. Ó, e tem que também subir essa alcinha bem certinho, não do lado avesso, tá? Do lado direito. É pra vocês verem. E subo aqui na minha última alcinha. Enrolou, eu solto aqui pra desenrolar. Ó. Agora, eu venho pra baixo, tá? Desse lado de cá. E venho só no outro espaço. Só pra sair certinho, tá? Pra não ficar torcida essa parte. Agora, venho aqui, ó. Subo aqui pra fazer o zigue-zague, tá bom? Então, como está aqui, desse lado, eu venho pra baixo. Se tivesse aqui, eu ia descer. Então, eu desço pra cá, subo, desço. Bem certinho essa parte também, porque não pode ficar torcida. Bem certinho aqui. E na hora de virar, não pode aparecer o avesso, tá? Sempre do lado direito. Agora, eu estou aqui em cima e desço pra cá, tá? Pra depois a gente subir do lado de lá. Olha pra vocês verem. Viro aqui de novo. Ó. E fica assim, tá? Agora, gente, a gente tem que subir aqui. Então, ó, eu venho no pezinho desse ponto baixo, ó. Só pra dar uma subidinha. Não vai subir muito, né? Porque teria que ter mais um daqueles nozinhos. Mas tá tudo certo. Ó. Vai ficar assim, ó. Deixa eu só arrumar aqui. Porque como eu já falei pra vocês, tem que ficar bem certinho. Prontinho. Já tá pronto essa mais uma lateral, tá? Então, temos as duas. Uma arrematada já, tá? E a outra com a tira de fio, pra gente fazer o ponto baixíssimo, tá bom? Então, vamos à nossa união. Então, vamos lá, já tenho aqui a minha base, tá? Vou medir pra vocês verem em quantos centímetros que ficou, tá? Aqui em cima até aqui embaixo de comprimento ficou com 36 e de largura ficou com 18 centímetros e meio, quase 19 centímetros, tá? Então, ficou um tamanho bem legal, tá? Ah, outra coisa que eu vou fazer pra mostrar pra vocês. Lembra que eu falei pra vocês que estava com 180 gramas essa base? Então, vamos medir agora, depois... Medir não, né? Pesar depois da costura com quantas gramas que ficou. Vou dobrar aqui.
pra vocês verem. 208 gramas, tá? Então, não, nessa parte, né? Nesse tamanho aqui de comprimento, ficou aí com mais ou menos 28, 30 gramas de fio pra fazer a costura, tá? Então, pode ser aí que se você está fazendo uma quantidade maior, pode ficar um pouquinho mais pesado, tá? Mas, ó, gostei bastante do resultado, ficou bem estruturada. Depois também a gente vai fazer um acabamento, principalmente aqui em cima, né? Como a gente não fez a costura aqui, tá vendo que ela tá levantando? É porque aqui não tá tão estruturado igual o restante do corpo da bolsa, tá? Mas com o ponto baixíssimo vai ficar bem certinho. Então, vamos lá pra nossa união. Porque vamos subir fazendo pontos baixíssimos e depois vamos descer fazendo pontos baixíssimos aqui, unindo a outra lateral, tá certo? Então, vamos lá. Eu tô só com o marcador, gente. Sumiu tudo esses benditos. Sumiu todos os benditos marcadores. Então, por isso que eu tô mostrando só um pra vocês, tá? Gente, a minha saída do fio tá pra cá. Então, eu tenho que unir desse lado de cá primeiro, tá? Então, vou marcar aqui de novo, deixando os 23 pontos e já volto. Pulei o marcador pra cá, tá? E a tirinha também, tá certo? E vamos lá. Vou pegar aqui o meu fio, a minha lateral. Aqui, gente, eu vou puxar essa tirinha, onde eu fiz o arremate, né? Aqui pra cima, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Nessa primeira, geralmente, a gente pega essa alcinha pra ficar um pouquinho mais firme, ó. Então, eu puxo essa tirinha aqui pra cima. Ok? Então, eu sei que aqui, gente, é a minha correntinha, tá? Depois a gente vai fazer subir um... Então, vamos lá. Eu venho aqui, ó, onde eu marquei. E vou fazer também do mesmo jeito, pegando duas alcinhas, tá? Quais as alcinhas que a gente vai pegar, ó? A gente vai pegar duas, são essas aqui que se encontram, tá vendo? Aqui, gente, já puxou, tá? A gente já puxou pra cima. Então, aqui, ó, nessa de cá, eu só laço, pegando o nozinho também de trás, ó. Só laço essa tirinha aqui, ó. Tá? Pra ficar bem firminho. Então, essa daqui a gente já trabalhou, a gente vai seguir pra próxima, tá? Então, a gente pega essa alça e essa, um ponto baixíssimo, tá? Bem soltinho. Essa e essa, um ponto baixíssimo. Essas daqui, gente, não precisa pegar na alcinha de trás, tá? Geralmente é só no comecinho ali, porque ela faz buraco, tá? Só pra evitar. Um ponto baixíssimo. Essa e essa, um ponto baixíssimo, tá? Olha, pra vocês verem, fazendo desse jeito, fica no meio o ponto baixíssimo, tá? Então, vou seguir fazendo desse jeito, um ponto pra cada pontinho de base, tá? Pegando as duas alcinhas. E já volto ali pra gente dar a sequência, tá? Ó, passei toda a costura aqui, como falei pra vocês, de pontos baixíssimos, tá? Aqui, gente, o que falei pra vocês, que vocês podem subir aqui um ponto pra cima. Mas pode ser que feche. O que vocês podem fazer? Ó, vocês podem fazer o seguinte, porque lembra que eu falei que vamos ter que subir um ponto aqui pra dar certinho? Vocês podem pegar, ó, nessa alcinha aqui, ó, do próprio ponto que a gente acabou de trabalhar, só que a alcinha de trás, tá? Ó, essa alcinha aqui, ou pegando no ponto inteiro. E sobe fazendo aqui o ponto baixíssimo nessa parte de cá, tá? Ó, pra vocês verem, e fica assim a costura da nossa primeira lateral. Ó, fica bem certinho, bem bonita. E agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou caminhar com pontos baixíssimos aqui pra cima, tá? Fazendo aqui os pontos baixíssimos pra gente caminhar até o ponto que eu preciso pra fazer a união da próxima lateral. Ó, pra vocês verem. Já cheguei aqui na correntinha, como falei pra vocês, tá? Agora, a gente já volta trabalhando aqui, tá certo? Ó, pego aqui na minha correntinha também. Vamos ver aqui qual lado que é. Então, eu pego aqui na minha correntinha. Já venho aqui também, ó, na correntinha do lado de cá. Pego uma alcinha aqui embaixo, tá? Só pra firmar. E pego a correntinha aqui também, ó. Que falei pra vocês. Laço. E já faço aqui o ponto baixíssimo. E sigo fazendo do mesmo jeito que falei pra vocês. Deixa eu subir aqui um pouquinho.
Ó, fazendo ponto sobre ponto aqui, deixando bem soltinho pra não ter perigo de repuxar, tá certo? Então, vamos seguir fazendo esse ponto baixíssimo da união. Ó, já subi aqui em cima, tá bom? E aqui, gente, ficou o último pontinho, tá? Eu acabei fazendo aquela compensação, trabalhando 2 vezes em um pontinho só, e acabei nem vendo. Mas aqui agora deu certinho, tá? Então, eu pego aqui essa alcinha de trás e a alcinha também da frente e de trás pra ficar mais firminho esse ponto baixíssimo, tá certo? E agora eu já venho pra parte do corpo da bolsa e faço pontos baixíssimos pra cada pontinho de base, tá? Aqui agora é só ponto baixíssimo mesmo pra dar um detalhe na sua bolsa, tá? Ó, deixa eu mostrar pra vocês como que fica as laterais, as duas aqui, ó. Essa ficou um pouquinho desengonçadinha, né? Mas daqui a pouco a gente acerta ela. E eu vou seguir fazendo os pontos baixíssimos, como falei pra vocês. Dei toda a volta com pontos baixíssimos, olha pra vocês verem, tá? Aqui, gente, é só acertando, mas a gente vai acertando pra ficar bem bonitinha. Aqui, vamos fazer o nosso fechamento falso. Vou cortar aqui o restante desse fio. Deixa só um pedacinho. E agora, como que a gente vai fazer? Eu vou fazer o pontinho falso nesse primeiro ponto que a gente fez. Solta aqui tudo. Agora, eu venho nesse primeiro ponto baixíssimo. Pego aqui as duas alcinhas, levo aqui pra trás. E agora eu volto aqui pra trás, ó. Posso vir aqui por baixo, tá? Pra deixar mais firminho. E agora a gente vai esconder aqui esse excesso de fio, ou pra baixo aqui, ou até mesmo pra cima aqui, nessa parte, tá? E olha pra vocês verem como que ficou toda a união. Ó. Aqui, se eu posicionar bem certinho por cima... Ó. Pra vocês verem como fica bem bonitinho. Agora, vamos colocar o nosso fecho, tá? Depois por a alça e finalizar essa lindeza de aula. Vou pegar aqui a minha primeira parte, gente, que é a parte que tá com a travinha, que entra aqui pra dentro, tá? Como falei pra vocês, consegui pisar em cima do fecho, mas não tem problema, tá? E também, o que que a gente vai ter que fazer? Espaçar bem essas partes do fio, tá? Não podemos deixar essa parte aqui do fio aparecendo, tem que empurrar muito bem. Aqui, ó, essa parte, pra não aparecer, tá? E também tenho que colocar ao mesmo tempo a outra parte, gente, que são 2 partes, como falei pra vocês, ó. A parte da frente e a parte de trás, aonde tem essa parte pra travar, tá? Só fazer isso daqui pra facilitar na hora de apertar, tá? Então, pra vocês verem. Então, deixo pra fora. Vou segurando aqui e, ao mesmo tempo, ajeitando, como falei pra vocês. Ó, esse daqui a gente não pode deixar. Então, eu pego aqui a parte da tesoura pra empurrar, ó. Tá vendo? Então, eu vou empurrando, deixando o pensamento bem retinho, tá? E agora, é só apertar aqui pra deixar certo, tá? Essa trava aqui pra trás, tá? Mas, como eu falei pra vocês, temos que tirar todo esse fio, que ele não pode aparecer, tá bom? Ó. Empurrar muito bem. Vou fazer aqui esse fechamento, gente, que eu tenho que deixar bem certinho, porque ele não pode ficar aqui, senão ele vai atrapalhar na hora do fechamento, tá? Vou empurrar aqui e já volto com vocês. Depois que eu apertar tudo, prender aqui, eu mostro pra vocês como que a gente vai fazer do lado de lá, na outra parte. Já apliquei aqui essa parte, tá?
Lembrando aqui, gente, que fica um pouquinho mais grossinho, então dá um pouquinho mais de trabalho. Caso você tenha um fecho aí maior, tá? Não tem problema, vocês podem usar, tá? Agora, gente, vamos lá pra ver certinho aonde vai ficar. Eu vou posicionar a parte que gira aqui. Ela tá posicionada. Agora eu giro como se eu fosse fechá-la. Ó, girei aqui como se eu fosse fechar, tá? E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, fechar aqui a minha aba. Vou posicionar no local aqui, ó, na parte de baixo. Não sei se dá pra vocês verem. Eu vou apertar aqui, ó, mais ou menos no espaço que eu acho certo, tá? Aperta bem aqui e depois abre. Quando você abrir, vai estar mais ou menos no local que você precisa, tá? Ó, eu sei que é nessa altura aqui. E eu preciso centralizar muito bem. Ó. Eu acho que é aqui. Eu fecho de novo. Com cuidado, tá? Pra não sair do lugar. Fecho aqui. E vejo. Tá no lugar que eu preciso, ó, pra vocês verem. Eu vou ter que subir um pouquinho pra cima. Ó. Aqui pra cima, aqui. Ó, de novo. Agora tá no lugar ideal que eu preciso, tá? E daí, o que que eu vou fazer? Não, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar a travinha que eu mostrei pra vocês. Essa travinha aqui, ó. Vai virar ao contrário. Aqui a sua bolsa. E vai prender aqui. Com a travinha, tá? Como eu falei pra vocês, a nossa trama ficou bem grossinha. Então, pode ser que dê um pouquinho de trabalho, mas tem que fechar bem fechadinho aqui pra ficar bem firme, tá bom? Vou fechar aqui e já volto com vocês pra gente pôr a alça. Já apliquei a alça aqui, tá? Ó, só aplicar aqui na lateral, dos dois lados, e ficou assim a nossa bolsa. Eu espero muito que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Se você assistiu todo o tutorial, comenta aqui embaixo grafite pra mim saber que você assistiu tudinho, tá bom? Beijão, meus amores, até a próxima aula!